É um texto curto, é um texto de jornal, escrito na hora do fecho. Lembro o cenário. Era uma casa tranquila, onde os objetos essenciais eram a mesa de trabalho, um sofá e uma fotografia e uma janela voltada para o mar. Estávamos na Ericeira e eu tinha combinado entrevistá-lo antes da edição de O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991. José Saramago escrevera e reescrevera o livro num videowriter, moderno na época. Nessa tarde, fez a primeira impressão do texto em papel. Tinha exatamente 444 páginas. Saramago era cuidadoso com os seus livros, entregava os originais quase irrepreensíveis e sem rasuras, e falava sobre eles com uma notável clareza muito rara. Recordo por isso quando me convidou para fazer também a apresentação do ensaio sobre a cegueira de 95, e como falava sobre o livro como se o tivesse escrito há já muito tempo. Esta aparente facilidade contrastava, no entanto, com a forma disciplinada e até austera que rodeava o seu processo de escrita. Foi já depois da atribuição do Nobel em Lanzarote, repetia-se o mesmo cenário, uma mesa de trabalho, um sofá, uma fotografia e uma janela voltada para o mar, que pude perceber o trabalho que acompanhou a escrita de O Ano da Morte de Ricardo Reis, que juntamente com o Memorial de Convento e ensaio sobre a cegueira constitui uma espécie de trilogia do cânon. Era uma agenda dessas, antigas, domésticas, que Saramago tinha transformado num diário de Ricardo Reis em Lisboa, depois de regressar do Brasil, e que funcionaria como uma espécie de segundo livro que reuniria a parte estritamente documental do romance. Tudo tinha sido ali anotado, desde o preço do tabaco no Alentejo, naquele ano, até à menção das crises diplomáticas que varriam a Europa e anunciavam o fascismo. Esse trabalho oficinal sempre me apaixonou em José Saramago e era justamente esse trabalho disciplinado que tornou possível uma obra monumental escrita do ponto de vista da eternidade. Ou seja, só um monumento pode fazê-lo. A consagração de Saramago deve-se à literatura e à sua intervenção cívica, mas só a literatura que está ligada à eternidade o irá transcrever mais tarde nas Palavras da Terra, no gigantesco poema do mundo, onde entrará manual de pintura e caligrafia, por exemplo, um livro injustamente esquecido, e essa trilogia do cânon, onde estão inscritas as linhas de quase toda a sua obra. A atenção aos pequenos personagens, quase anónimos, quase insignificantes, o absurdo da história, a ideia de epopeia e a fragilidade do humano e do humanismo. Tanto em Levantado do Chão como em Memorial de Convento ou em Todos os Nomes, os seus grandes personagens são essencialmente humildes, anónimos e colhidos, escolhidos e escondidos da massa da multidão. Baltazar e Belimunda, uma vez, em vez do rei que manda construir o convento de Mafra, os camponeses e o cão, atravessando os campos do Alentejo e ressuscitando no final, em vez dos exemplos de classe. Uma mulher anónima e discreta que enfrenta a cegueira do mundo e interpreta as suas metáforas. Mesmo o amor é uma das suas mais belas histórias. E essa história de amor, a da história do Cerco de Lisboa, a que é vivida pela editora e pelo revisor, e ele, mais uma vez, o homem anónimo, humilde, modesto, que representa toda a modéstia e toda a humildade dos homens e mulheres sem história, à maneira de Gogol, ou encarnando o absurdo como Kafka. Creio, acreditei sempre, e escrevi, que Saramago era um homem extremamente religioso. Só um homem religioso pode rondar a blasfémia e pode interrogar diretamente a figura de um Deus humanamente injusto. O resto é passagem e indignações. O que passará a eternidade é isso: talento, trabalho e dedicação.